Amém, meus irmãos? Então vamos começar hoje o livro de... Olha, só o Iraildo. O livro de Gálatas, né? De antemão, é uma das cartas mais antigas, né? Por que é uma das cartas mais antigas? Porque nós vamos ver que ela é a igreja onde Paulo ele vai constituir na sua primeira viagem missionária, vai contar a primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo não estava sozinho nessa primeira viagem. Queria fazer já umas perguntas. Quem é que estava com o Paulo nessa viagem aqui? Tinha mais dois irmãos, um ficou pelo meio do caminho, porque não era para ter ido, não estava preparado. Mas tinha mais alguém com Paulo na sua primeira viagem missionária. Quem é que lembra? Um nome diferente. Quem é que lembra que estava com o Paulo nessa carta, nessa viagem dele? Marcos estava, Marcos e Barnabé, isso aí. Marcos ele ficou no meio do caminho, né? Porque ele voltou. E Barnabé, a primeira viagem de Paulo, Barnabé, porque assim, primeiro, antes de nós entrarmos, hoje é só a introdução da carta de Gálatas. Gálatas é muito importante, principalmente por dias de hoje, porque é onde tudo aquilo que nós aprendemos, né, na escola da Bíblia principalmente, você vai ter a confirmação disso tudo no livro de Gálatas, né? Gálatas e Hebreus são livros muito bons para confirmar mesmo aquilo que você aprendeu é verdadeiro, porque Gálatas a gente terminou 2 Pedro, né, semana retrasada, falando um pouquinho sobre falsos profetas, lembra? A dificuldade com os falsos profetas, e não era diferente no livro de Gálatas, só que tinha um povo que era teimoso, né, um povo difícil. Quem era esse povo aí? Que era para eles, né, o evangelho, né? Quem era esse povo? O judeu. Os judeus se converteram, muitos judeus se convertiam, gentios se convertiam na pregação de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, e o judeu que não era convertido tentava fazer a cabeça do judeu convertido, se misturava no meio deles, para que pudesse tirar esse povo do caminho, né? Trazendo o que para o povo? Qual o ensinamento? Qual o ensinamento que Paulo vai rebater aqui? Qual é a maior briga do apóstolo Paulo, principalmente no livro de Gálatas? O que eles estavam fazendo aqui? Quem lembra? A lei dos judeus, né? Circuncisão. Não, eles têm que se circuncidar. Mas é necessário se circuncidar? Então eu vou fazer mais uma pergunta. Por que eles eram circuncidados na velha aliança? Quem lembra? Por que circuncidavam eles? Sim, ali eles sabiam que aqueles que eram circuncidados pertenciam ao povo de Deus. Hoje não existe mais circuncisão. E o que existe nos dias de hoje? Qual que é o selo do cristão? É o batismo. Hoje não é mais necessário se circuncidar. Era a briga de Paulo, era isso que o judeu estava fazendo, e muitas outras coisas. Eles queriam trazer novamente, eles queriam fazer com que eles vivessem a prática da lei. Aí o apóstolo Paulo teve trabalho, ele estabelece a igreja na Galácia. Essa letra aqui está muito bonita para ser a minha, não foi eu que escrevi. Galácia, quando ele fala os Gálatas na Galácia, não é somente um lugar, né? Ele está falando de 4 cidades. São essas 4 aqui. A primeira viagem de Paulo missionária foi a Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio e Listra, né? Então quando ele fala os Gálatas, ele não fala só de um povo específico. Tinha uma cidade era norte, né? Era isso mesmo, norte. E eles, quando fala assim, os Gálatas, a gente acha assim, uma igreja de Gálatas, né? Não, ele está falando sobre os 4 lugares onde ele passou, tá? A gente vai estudar isso, mas para entender o livro de Gálatas, a gente tem tentado, cada livro que passa, tentar melhorar um pouco mais. A gente vai tentando melhorar, nós mesmos vamos analisando, eu vou falar, a gente podia pegar uns pontos mais interessantes. Antes de entrar em Gálatas, eu queria pedir para vocês, para entender o livro de Gálatas bem detalhado, o porquê da carta de Gálatas, vamos ler um pouquinho, não vamos ler tudo, mas vou tentar resumir o livro de Atos. Vamos voltar lá para Atos, até uma lição de casa para os irmãos, para você entender bem por que Paulo vai escrever aos Gálatas, essa carta que é uma carta dura, é uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo, e muitos vão chamar de carta da liberdade,
Porque a Bíblia diz que Jesus nos chamou para a liberdade, né? E o judeu queria colocar o povo de volta na escravidão, né? Queria que eles permanecessem na escravidão, vivessem o Velho Testamento. Eu estava conversando com o soldado sábado passado, que é interessante aprender esse livro, por quê? Porque o judeu de hoje seria o pessoal da denominação. Se você for ver as características, é muito semelhante. O que eles colocam na cabeça do povo? A gente vem, aprende a verdade, né? Você lê a Bíblia e vai seguir o que está na Bíblia. Aí vem o povo com outras doutrinas e quer que você faça as coisas do Velho Testamento. Por isso que essa luta, ela é contínua. E o Velho Testamento, eles conseguem pegar vários textos e distorcerem os textos, né? Mas Paulo, ele vai dar um exemplo, ele vai usar inclusive o exemplo do Velho Testamento para mostrar para o povo que realmente é o que vale hoje. Que o que mais importante hoje para nós é o que Jesus deixou, é o que Jesus ensinou. Tudo que Cristo fez é maior do que qualquer coisa feita na lei. Ele cumpriu a lei, mas aquilo que ele deixou para os discípulos, para o reino, é maior do que qualquer coisa da lei. Então, se você estudar direitinho lá, característica do judeu, e você pegar hoje o que fazem com a palavra, seria o judeu dos dias de hoje. Eles pegam, colocam um monte de coisa da velha aliança para eles fazerem, né, além de dízimo, além de outros ensinamentos, e o povo fica preso àquilo ali. Mas o que vale é aquilo que Jesus deixou para o reino. Essa era a briga do apóstolo Paulo. Esse é o entendimento do livro de Gálatas. E ele vai pegar um pouco pesado, nós vamos ler, se Deus permitir, na semana que vem, o primeiro capítulo, ele vai chamar de insensatos, né, ele vai chegar duro com o povo. No livro de Gálatas, onde ele vai passar aqui, é onde Paulo quase morre. Aliás, ele foi dado como morto, ele foi apedrejado até o ponto de... O povo pensou que ele tinha morrido, inclusive, né? Aí os irmãos foram lá, pegaram ele, levaram para outra cidade, arrastaram ele para fora da cidade, achando que ele estava morto. Foi dado como morto. E ele tomou tanta pedrada que parecia que realmente estava morto, né? Foi muito judiado Paulo ali. Era algo muito forte. O judeu, quando Paulo começa a ganhar não somente o judeu, mas muitos gentios, né, eles começam a gerar vários tipos de sentimentos ruins contra Paulo, né, e começa a ser muito perseguido naquele lugar. Então aqui foi um lugar muito sofrido para ele, a primeira viagem missionária, a primeira experiência que ele teve como missionário, e ser missionário é difícil, não é para qualquer um não, né, você tem que ir para um lugar onde você não conhece, você tem que pregar para as pessoas que vai mexer com tradição. Exemplo, se você sair daqui, acho que a maioria aqui tem parentes que moram em outros estados, né? Quando você vai para lá, o que você se depara com o lugar? Muita tradição, né? Muita devoção a outras coisas, né? A gente foi para Serra Negra uns dias atrás, a cidade é bonita, mas é muito idólatra. Aí tem uma igreja católica lá que é uma das mais bonitas do Brasil, eles exaltam aquele lugar, é um prédio, né, na verdade. Então, quando você chega lá e você leva a palavra, né, você vai chegar nesse lugar, a tendência é você ser perseguido, né, você ser hostilizado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, quebrar as tradições, principalmente do judeu, principalmente essa luta para que não praticassem mais a velha aliança, isso foi muito difícil. Muito difícil. Ainda mais o apóstolo Paulo, que antes era um deles, era um perseguidor, era um judeu também. E um judeu dos difíceis, que matavam, dedicado a matar cristão, e hoje estava pregando a palavra, né? Então, é um desafio muito grande. Mas eu queria que vocês voltassem um pouquinho para Atos, para nós temos o conhecimento de Gálatas. Você lê na sua casa todo ele, tá? O capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Atos. Lá vai estar o porquê a carta de Gálatas. Por que Paulo ele vai mandar a carta para os Gálatas? Por que Paulo vai repreender, né, os Gálatas? Porque ele sofreu tanto, né, para que voltasse lá e fosse em vão, não, né? Nós vamos fazer um resumo aqui. Eu vou ler resumidamente, mas você lê na sua casa com calma. Fica uma liçãozinha de casa para vocês, né? Quem tiver um tempinho, lê o capítulo 13, o 14 e o 15. Você vai entender tudo de Gálatas praticamente que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando nós começarmos a ler o Gálatas na semana que vem, já vai estar tudinho já meio caminho andado. Tá bom? Vamos começar no capítulo 13, eu vou tentar fazer um resumo, não vou ler versículo por versículo, porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu queria que vocês buscassem tivessem essa tarefa aí para depois. No capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé, eles foram escolhidos como missionários.
Eles foram, né, escolhidos pelos líderes, né, da igreja, para que pudesse partir e fazer essa missão, ir para outros lugares. Só que nesse meio, Marcos quis ir junto. Você lembra que teve um atrito entre Marcos e Paulo, né? Vocês lembram disso aí? Mas depois, no final da sua vida, Paulo vai falar que Marcos era muito importante para o reino, né? Então foi uma coisa comum, por quê? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 13, você vai ler depois com calma, que eles estavam preparados para isso. Quando eles são escolhidos pelos líderes da igreja, a própria palavra vai dizer lá que eles estavam preparados, Paulo e Barnabé. Marcos não. Tanto é que Marcos, no meio do caminho, ele vai recuar. Ele não estava preparado para passar o que ele ia ver. Não estava preparado para ser apedrejado, muitas das vezes. Então, Marcos, ele sentiu. Isso quer dizer o quê? Há um ensinamento com isso, que cada um tem uma função. Marcos, ele foi muito importante para o evangelho. Ali não era o momento para ele estar, né? Então, para começar, Paulo e Barnabé, eles foram separados para fazer a primeira viagem missionária. Chegaram até Gálatas, num lugar chamado Antioquia da Pisídia, a primeira cidade onde eles aparecem. Eles chegam até a cidade, Paulo já se depara com uma situação estranha, né? Um falso profeta lá profetizando, né? Ele já repreende o falso profeta, e eles chegam até a sinagoga. Quando eles chegam na sinagoga, tem a reunião, eles estão se reunindo, estudando lá as leis, né? Quando termina a reunião, um dos líderes da sinagoga lá, eles perguntam assim, vocês querem, alguém quer pronunciar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para falar? Aí a bola pingou, o apóstolo Paulo, eu tenho, né? Daí ele começa a pregar. Paulo começa a ensinar, ele tinha aprendido diretamente com quem? Com Cristo, né? Ele estava aquele primeiro amor, fervendo por amor de Cristo, querendo reverter tudo que ele fez de errado para fazer de bom para o reino, né, dedicado à palavra. Ele começa a pregar, ele começa a ensinar a própria palavra, e a Bíblia diz que eles se maravilham com aquilo ali, não somente os líderes que pediram, né, a oportunidade, mas também a quem estava ao redor, e entre eles judeu e gentil também. Ele termina de falar, Paulo termina a pregação, e eles falam assim para ele, poxa, muito boa a sua pregação, você pode voltar aqui semana que vem para dar continuidade, para pregar as mesmas coisas? Ele, então tá bom. Ele pega e volta lá na semana seguinte e começa a pregar novamente, tem a oportunidade e começa a pregar para o povo novamente, e ele começa a pregar com intrepidez, com autoridade, ensinando o povo, e o povo entendendo o que ele estava dizendo. A Bíblia fala que começam a se juntar mais pessoas ainda, aqueles que olhavam de fora começaram a se apaixonar pela palavra do Senhor, começam a crer na palavra do Senhor, através da vida de Paulo, só que aí começa a levantar-se os problemas. Quando eles viram que Paulo, através da vida de Paulo, né, e Barnabé, estava vindo muita gente, gentil, judeus se convertendo, gentios se convertendo, e querendo encher a sinagoga, né, eles prestando maior atenção, o que começou a acontecer? Quem é que tem um palpite? Quem é que já leu? Pode falar, Zula. Inveja. A Bíblia vai dizer, em algumas versões, inveja, ciúmes. Eles começaram a olhar, peraí, quando eu prego ninguém presta atenção desse jeito, né? Quando esse cara vem aqui pregar, quando eu prego ninguém se converte, quando esse cara prega, o que está acontecendo? Começaram a ficar com ciúme de Paulo, ciúme e inveja de Paulo. O judeu, nós estamos falando sobre o judeu bastante no Evangelho de João, ele tinha uma dificuldade de aceitar, inclusive a Cristo, porque eles tinham um ego, eles se achavam mestres da lei. Como é que vem alguém de fora, esse cara aí vem aqui agora de fora, um Zé Ninguém, né, uma orelha seca, ele prega desse jeito, todo mundo presta atenção e enche a sinagoga, e um monte de gentil começa a crer nesse Jesus. Que negócio é esse? Começaram a se levantar contra o apóstolo Paulo. Ali começa a sina de perseguição do apóstolo Paulo, ali começa a dificuldade, aquilo que foi profetizado por Jesus antes dele morrer no Evangelho de João, começa a acontecer com os apóstolos. Qual que foi a estratégia usada pelo judeu? O senhor Dalton ele falou, mas ele não pode falar hoje. A Bíblia diz que o adversário das nossas almas, ele é astuto, né? Ele tem as suas estratégias. O que eles fizeram? Quem é que tem um palpite? Prenderam ele, bateram logo de cara, o que fizeram com ele? Quando começaram a se levantar essa situação de ciúme e de inveja. Quem? Oi?
De novo? Na verdade não queriam mais chamar ele não. Sim, sim. Ele vai voltar para a sinagoga. Mas qual que foi a ação ali, de imediato deles? O que eles fizeram? Qual foi a atitude que eles tomaram? Para parar, para que pudesse parar o apóstolo Paulo. Porque, pensa bem, a multidão está prestando atenção, estão gostando da mensagem. Aí se vem alguém e começa a falar assim, não, ele não vai pregar mais. Aí a pessoa fala, pô, mas espera aí, né? Por que ele está fazendo isso? Então eles tinham que agir sutilmente. Eles tinham que tirar Paulo de cena de uma forma sutil. Eles usaram de uma estratégia. Qual é a estratégia que eles usaram? O que mais? Na deusa das... Não, quase isso. Envolve uma mulher, mas não era isso. O que eles fizeram? Isso é um aprendizado muito grande para a igreja. Eles pegaram, os líderes judeus, eles foram até as mulheres, os homens mais importantes da cidade. Convenceram elas a convencerem os seus maridos a não acreditarem naquilo que Paulo estava falando. Chamaram as mulheres, reuniram as mulheres daquele local, de Antioquia e da Psídia. E por que eles fizeram isso? Por que eles foram nas mulheres fazer isso? Por que será? Por quê, né? Olha a estratégia. Quando eles fossem deitar, tá lá a varoa lá, o varão lá, de boa. Pô, amor, você viu lá aquele cara falando? Ixi, o que ele está falando ali não tem fundamento não. Elas estavam fazendo isso, orientada pelos líderes judeus, para que parasse o apóstolo Paulo. Isso tinha que ser feito sutilmente. Eles não podiam comprar essa briga logo de cara, porque ia comprar briga com muita gente. Então o que eles faziam? Reunir as mulheres, para a mulher chegar em casa, deitar lá com o varão, né? Fala assim, pô, caramba, aquela pregação ali está estranha, né? Aquilo ali que ele está falando não tem fundamento não, aquilo ali não é verdade. Por quê? A mulher, vocês lembram de... As mulheres vão entender o que eu estou falando, né? A mulher ela tem um papel muito importante na igreja. Ela não fala no primeiro dia da semana, ela não prega no primeiro dia da semana, mas ela tem um papel muito importante, né, de ajudar, por isso que chama a mulher auxiliadora. Mas também ela pode ser usada para destruir o varão ou até uma congregação. Você vê? Porque através de onde vem, se você olhar desde lá de Gênesis, né, a gente vai bater na mesma tecla, a serpente chegou até quem? Eva. Os judeus chegaram até quem ali? As mulheres. A mulher, ela tem posso dizer com essa palavra, um poder muito grande de influenciar, de ajudar ou até mesmo atrapalhar o andamento da obra do Senhor. A mulher, ela tem mais lábia, né, mais, como é que eu posso dizer? Ajuda aí, soldado. Mais jeito de convencer o homem, né? A mulher não pede com jeitinho, o homem não vai e faz, não é isso? Então, a estratégia que eles usaram foram essas. Se você for ler lá no capítulo 13, eles reuniram as mulheres para que se juntassem, né, para que convencesse os homens a que aquilo que Paulo estava ensinando não era verdade, né? E elas fizeram isso. Mais para frente, isso surtiu efeito, porque no capítulo 13 ainda, né, na mesma cidade, o que eles fazem? Na outra semana se reúnem, aí começam a atacar, aí vem a perseguição física direta, né? Eles queriam começaram a ameaçar o apóstolo Paulo, ou seja, elas conseguiram convencer aqueles varões de que o que ele estava pregando não era verdade, aquilo que ele estava pregando era contra a lei, era contra os ensinamentos do Senhor, mas na verdade aquilo que ele prendeu, ele vai dizer em Coríntios, aprendi com Cristo. Inclusive estavam falando para ele, do apóstolo Paulo, se você ler com calma o capítulo 13, vai falar que quem é esse cara aí? Ele não andou com Cristo. Eles sabiam as características do apóstolo, eles sabiam. Eles falaram assim, pô, mas esse aí não é apóstolo, ele não teve com o Messias, ele teve com Cristo. Começaram a questionar o apostolado de Paulo. Por isso que quando a gente lê lá o livro de Gálatas, ele vai se apresentar dando sua credencial, eu apóstolo escolhido por Cristo, a gente vai ver lá depois. Quando ele vai escrever a carta, ele já vem com
ele já vem pisando mesmo, pisando forte, ele vem com os pés no peito mesmo, ele fala assim, eu apóstolo escolhido por Cristo. Por quê? Porque o burburinho era, quem é esse cara que está falando aí? Ele nem apóstolo pode ser. Até ontem não era aquele que estava matando cristão, como é que hoje ele é apóstolo? Mas todos nós sabemos a história do apóstolo Paulo, ele andou com Cristo, ele viu Jesus ressurreto, ele aprendeu diretamente com Cristo, né? Então ele foi um escolhido por Deus. Mas o que estava acontecendo era isso. O que aconteceu? Eles fogem, eles acabam fugindo. Paulo consegue fugir de Antioquia da Psídia e ele vai para a próxima cidade, Icônio. Aqui, nessa altura, muitos já tinham sido convencidos pela palavra, muitos já tinham sido batizados, a igreja estava se formando já ali, já tinha o corpo se reunindo. O judeu, por mais que se manifestasse, já tinha muitos cristãos ali. Pode falar, Zé. Uhum. Sim. 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 Foi uma arma usada contra Paulo, né? Complicado. Mas ele dá seguimento, eles conseguem convencer e eles começam a perseguição. E é interessante que se você for ver no capítulo 13, na segunda semana que Paulo vai pregar, quem estava aqui na escola da Bíblia na semana retrasada, na semana passada não, na semana retrasada estava, vocês lembram quem estava aqui, que o Ailton estava explicando sobre, caramba, não era monarquia, era monarquia? Monarquia. Ele estava falando sobre a escolha do líder, lembra? De Saul, depois ele vem falar de Davi, depois ele vai falar sobre os reis. O apóstolo Paulo faz essa pregação. Como é interessante a palavra do Senhor, né? E tudo que foi ensinado aqui num sábado, se você for ler no capítulo 3, vai estar tudo lá, tudo na sequência. O apóstolo Paulo, ele se levanta na segunda oportunidade que ele tem na sinagoga, na segunda pregação lá na segunda semana, quando ele volta, ele já começou a perceber o que estava acontecendo. E ele vai falar, essas pessoas, esses que, ele vai dizer que a descendência de Jesus é descendente de quem? De onde isso aí? Raiz de Davi, né? De Davi. Ele vai falar, olha, vocês lembram? Ele vai lembrar o povo, ele vai ensinar o que estava na lei, vindo até chegar onde? Em Cristo. Todos esses foram importantes. Isso que vocês estão ensinando é importante. Mas aquilo que Jesus, nada disso, né, do que foi feito, seja Moisés, seja ele, qual foi o profeta, não vai ser maior do que aquilo que Cristo ele fez. Não vai ser maior do que aquilo que Jesus ele ensinou, né? Vocês são salvos através de quem? De Cristo. E um dos questionamentos do apóstolo Paulo no livro de Gálatas, ele vai dizer assim: vocês são salvos não é pelas obras, mas é pela graça. Se não me engano, acho que é no capítulo 1 que ele vai dizer isso no livro de Gálatas. Aí até a gente questionou, lembra quando estudamos Tiago? Porque Tiago fala que sem obra a fé é morta, não é isso? Aí eu até expliquei aqui, né, que a diferença, a Bíblia se contradiz? Não. Tiago está falando das obras, as obras que nós fazemos no reino, o seu dom, você exercer. Essa obra que Paulo está falando é a obra da lei. O questionamento de Paulo aqui, quando ele repreende os Gálatas lá, ele está falando assim: não adianta vocês querem fazer a prática da lei, vocês dar dízimo, vocês ficarem se circuncidando, porque vocês não são salvos por causa disso. O que salva vocês hoje é a graça, foi a morte de Jesus. Quem vai ser, lá em Hebreus vai dizer, todos daquela geração vão ser salvos através de Cristo. E ele começa a dar essa pregação na segunda semana da sinagoga, ele começa a explicar tudo, né? E ele não tira, ele não está, é interessante ler todo o capítulo 13 para você entender, ele não vai menosprezar a lei, nem se desfazer da lei,
Muito pelo contrário, ele vai ensinar que aquilo ali tudo é válido porque veio o Messias, o Cristo. É por isso que é importante, a gente acha que, na escola da Bíblia a gente podia ir direto ao assunto, mas é importante aprender tudo, porque todo o Velho Testamento apontava para Ele, para Cristo, vai chegar em Cristo. Quando chegar em Cristo, aí sim, não adianta mais ficar colocando a culpa no judeu, né? Agora a pancada estoura para a gente. O que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? Então Paulo ele vai resumir tudo que foi falado na aula retrasada, ele vai explicar aqui no capítulo 13, mas aí a revolta já estava grande contra ele, aí tem que fugir. Aí eles conseguem fugir, conseguem escapar, por algum momento ali eles, como a Bíblia vai dizer, né, aonde não aceitarem lá você lá para pregar a palavra, o que você tem que fazer? Sacode a poeira, né? Perna para que te quero. Mas já tinha ficado a pulga atrás da orelha, como o senhor Adalto falou, já tinha cristão lá, que foi fruto do batismo no capítulo de Atos capítulo 2, tinha muitos irmãos lá já, com aqueles que aceitaram a Cristo, o judeu que se converteu, se formou a igreja do Senhor também na Galácia. Depois eles partem para Icônio. Lá em Icônio, aí depois vocês leem o capítulo 14. Está bem no comecinho aí, ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, eu vou ler rapidinho, e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. E para piorar, no capítulo 14, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo, ele se depara com um aleijado. Ele se depara com um rapaz aleijado. E ele, com os dons, né? O dom do Espírito, o que ele faz? Ele cura esse homem. Aí, rapaz, virou a coisa ficou feia. Ali, quando ele cura aquele rapaz, ele era um paralítico, ele sai pulando, né, e contando. Aí ele comprou uma briga tão grande. Inclusive, o povo começaram a querer idolatrar Paulo e Barnabé. Chamavam ele de Júpiter e de Mercúrio. Aí nisso na frente tinha um templo de um deus que tinha o nome também de Mercúrio, inclusive. Ele vai, aí começa como se fosse mexer na colmeia. No vespeiro. Aí Paulo ficou, ali foi quando ele, no capítulo 14, é quando ele quase chega a óbito, né? Quando arrastam ele da cidade, ele teve que sair arrastado dali. Porque aquilo que ele já pregava, a palavra que ele já estava pronunciando, o pessoal já ficava maravilhado. A Bíblia diz que muitos eles ficavam maravilhados com o que eles ouviam. Judeu, grego, gentil, muitas pessoas estavam sendo alcançadas pelas pregações de Paulo. Aí ele cura o paralítico. Aí os caras começam a idolatrar ele. Ele vai explicar, né, que ele não era, ele vai se tirar dele, né, essa idolatria, aquilo que estava ensinando, aquilo que era para que eles entendessem que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus ele é o Salvador, né? Hoje para nós não precisa ter mais sinais nem milagres. Aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos, né, a palavra do Senhor, ela já tem que ser o suficiente para nós entendermos quem é o Jesus Cristo, quem é o Salvador das nossas vidas, né? Mas ele tinha o poder para aquilo ali, ele curou. Ali começa a dificuldade maior ainda no capítulo 14, começam a se apertar a situação de Paulo e Barnabé junto. E é interessante que quando eles prendem Barnabé e Paulo, ali eles vão rasgar suas vestes, né, indignação, e falam, mas a gente está pregando aquilo que vocês sabem que nós estamos falando, vocês sabem o que nós estamos dizendo, ele veio aqui como homem, ele pregou para vocês, né, mas só que, eu estava até conversando com o senhor Adalto, né, em relação a isso, por isso que é mais difícil você pregar a palavra para uma pessoa que já é da denominação, do que para um gentil, que não tem religião nenhuma, que a religiosidade é algo terrível. O gentil maravilhado com o que estava vendo, caramba, conheceram Cristo, mas ainda tinha o judeu, a dificuldade, a religião, não vai mais lá não, né? Chamam de seita, né? Já falaram para a gente, não, deve ser uma seita, não é possível, porque é mais difícil, irmãos. A religiosidade, o que mais atrapalha o evangelho de ser pregado é a própria religiosidade. Então é mais fácil hoje, igual aquele tempo, o gentil crer que ele não tinha crença nenhuma, religião nenhuma,
do que o judeu que era fiel àquilo que ele ouvia. Mesma coisa nos dias de hoje. Às vezes uma pessoa que vem, ela não tem, né, às vezes até fala, eu sou católico lá, que nem eu falava que era católico, mas eu nunca pisei numa igreja, não ia para a missa, né, não sabia de nada, não sabia nem rezar, né, que nem eles falam. Então, às vezes é muito mais fácil, no dia de hoje também é assim. A religiosidade é algo terrível. A Bíblia fala que eles foram presos, e lê com calma depois do 14 também, que você vai ver que a Bíblia diz que eles enchiam o coração de alegria quando Paulo pregava. É coisa maravilhosa de se ver. Você fala assim, caramba, eles prestavam uma atenção, e era grego, judeu e gentil, tudo misturado, e o povo ficava doido, né? O judeu, que era incrédulo, né? Eles se enfureceram com isso. Ali Paulo, ele é apedrejado, né? E quase ele chega, dão como morto e arrastam ele da cidade. Ele é arrastado, né, para fora da cidade. Ali os irmãos pegam Paulo, ainda estava vivo, né, e vai para a próxima viagem, né, próximo local, que vai ser Listra e Derbe, né, praticamente o mesmo local. Ele vai continuar pregando a palavra do Senhor. Nisso tudo, ainda no capítulo 14, Paulo, depois de estabelecer, né, fortaleceu lá a igreja, cresceu o corpo, ele vai voltar para Antioquia da Psídia. Ele vai voltar para lá onde ele foi a primeira vez, aí onde ele vem com a carta de Gálatas. Aí ele vai vir no capítulo 1, como é que tão rápido vocês já mudaram, já viraram a casaca, já mudaram de time. Ele tinha acabado de sair de lá, e a indignação de Paulo é que ele tinha sido doado para aquilo ali, né? Ele tinha feito, ele quase morreu, né? Foi dado como morto numa cidade, ele dedicou, na sua primeira viagem missionária, a primeira experiência que ele tem como missionário, né? Ele vai fazer essa pregação. Pode fazer. Ele ficou. Porque a partir daí, outras pessoas tinham que escrever para ele. Sim. Ele ditava as cartas e as pessoas escreviam. Sim. Porque o mal que foi feito para ele foi dele. Se fosse qualquer outra pessoa, nós, tinha desistido. Sim. Porque é muito sofrimento. Marcos, ele foi esperto, né? Ele poderia, ele sabia a bucha que ele ia pegar, mas não é para qualquer um realmente, né? É difícil, né? Às vezes é um aprendizado, né? Isso é interessante que o Soldado falou, porque quando você lê com calma depois o 13, 14 e o 15, nós estamos aqui no 14, no 21, no final do capítulo, é a volta dele, é onde ele vai voltar para chamar a atenção do povo, é onde ele escreve o livro de Gálatas, né? Mas em várias ocasiões, por muito pouca coisa, a gente desiste muitas das vezes. Ninguém tacou pedra em você, né, fisicamente, ninguém prendeu você, ninguém tampou a sua boca para você não falar de Jesus, mas às vezes qualquer vento, né, qualquer vento que sopra, qualquer coisa que acontece, a gente desanima. Entende a dificuldade? Por isso que é importante nós lemos a palavra, porque de duas uma, você aprende e você também fica constrangido ao mesmo tempo. Você fala, caramba, eu estou aqui reclamando, olha o que ele passou, cara. E graças à persistência dos apóstolos, né, principalmente essa persistência que ele teve, a igreja continua nos dias de hoje. O reino, né, o inferno não prevaleceu contra a igreja do Senhor. Nós estamos nos reunindo hoje por causa disso, né? Então às vezes a gente desanima por qualquer motivo, né? Qualquer coisa que acontece conosco, nós queremos desistir, desanimar de Cristo. Cristo não desistiu de nós, Deus nunca desistiu de nós, e os apóstolos, né, lutaram até o fim, cara, até quase a morte, né, pela igreja. Então, isso é muito interessante. No capítulo 15, vocês lembram que teve uma situação que acontece com a gente aí, quando a gente... Acontece com a gente aqui no dia de hoje, a gente se reúne aí, né? Vamos decidir tal coisa, né? A gente se reúne, os varões, né? Os varões se reúnem também, quando acontece uma situação, vamos se reunir para conversar sobre o assunto tal, para decidir o tema tal. Isso aconteceu com eles lá no capítulo 15. Só que tem uma palavra certa para isso. Quem é que lembra desse nome? Aquela reunião que teve entre os apóstolos, e nessa reunião é interessante que foi a primeira vez que Paulo ele encontra alguns apóstolos.
apóstolo Pedro, né, os presbíteros, ele conheceu muitos ali nessa reunião. Essa reunião ela tem um nome muito conhecido na Bíblia. Quem lembra desse nome? Começa com C. É uma reunião importante. Concílio, meu irmão, é isso aí. É um nome bonito, né? Então, onde tem o primeiro concílio, a igreja se reúne para tomar providências. Por quê? É importante isso. O que acontece ali? Por que foi importante o concílio? Depois lê o capítulo 15. Porque alguns levantaram-se com algumas estratégias, certo? Outros, muito provavelmente, já tinham desanimado, ficaram com medo, fugiram, meteram o pé, né? E essa reunião é onde, se você for ler lá com calma, vai estar presbíteros, os presbíteros da igreja que foram estabelecidos, os apóstolos, ali onde o apóstolo Paulo conhece pessoalmente alguns irmãos que ele não conhecia, né? Mas a conclusão da reunião teve algumas desavenças, né? No bom sentido, em prol do evangelho, mas a reunião foi produtiva porque eles determinaram que aquilo que eles aprenderam de Cristo e acontecesse o que acontecer, viesse pela frente, eles não iam desistir. O tema da reunião do concílio foi qual? Qual que foi o tema da reunião? O que estava acontecendo ali com o apóstolo Paulo? Sobre a circuncisão. Os judeus lá que são incrédulos, eles estão se infiltrando no meio dos que se converteram e estão querendo que o povo se circuncide. Mas há necessidade de circuncidar? Alguém aqui é circuncidado? O Léo, ele circuncidou há pouco tempo aí, mas é para não ter filho, né? A gente brinca com ele circuncidou. Não é necessário mais. Não era mais necessário, porque eles receberam o Espírito, eles foram batizados. O selo, a Bíblia fala que o selo deles agora, a marca, a nossa marca de que nós somos o cristão. Pode falar, Léo. Sim, porque ele era judeu, né? Ele era circuncidado. Mais difícil. Sim. Como é que você é circuncidado? Por que tu é circuncidado então? Aí tinha que Paulo explicar, né? Mas o mais importante era ele explicar para o povo, para que a igreja entendesse que não era mais necessário circuncisão. Já tem um selo, o Espírito Santo. E a reunião do concílio foi sobre isso, e eles teriam que lutar contra isso, né? E lutaram, né? Que a igreja ela permaneceu. Quem quiser circuncidar, acreditar ainda nisso aí. E como nós falamos, e vamos ver depois em Gálatas, o capítulo 1, ele vai logo falar sobre isso. Vocês não são salvos pelas obras mais. Não, antes vocês circuncidavam, vocês ofereciam sacrifício, né? Antes tinha o sacrifício pelo pecado dos filhos, pelo seu pecado, antes era o cordeiro, agora já foi, irmãos. Parece que ficou mais leve ou não? Quem tem uma opinião aí, ficou mais difícil ou ficou mais fácil? Sim. Sim. E nós chegamos a comentar isso recentemente, né? Olhando dessa forma, às vezes a gente olha por esse lado, quem às vezes sai, né, da denominação e vem conhece a verdade, acaba até se acomodando um pouco, achando que ficou mais fácil as coisas, mas não é. Porque aqui, a partir de agora, o ensinamento da igreja, dos apóstolos, era o quê? Você não precisa mais ir lá e circuncidar. E era uma dor da bexiga circuncidar, né, irmão? Vocês lembram como era feito circuncisão? Não tinha anestesia. Principalmente, imagine, você já adulto, ainda era, quando era circuncidado, era pequenininho, né? Mas ali eles queriam que eles fossem circuncidados como adulto. Imagina o sacrifício que seria. E ele deixou bem claro, o próprio Deus, ele falou assim, Deus ele não quer o sacrifício, ele quer a obediência, né? Essa era a briga do apóstolo Paulo, e o peso hoje é maior, não vamos dizer peso, mas servir a Deus é mais responsável, a responsabilidade hoje é maior, por quê? Porque o Espírito hoje ele habita em você, e no próprio livro de Gálatas a gente vai ver sobre os frutos de quem? Do Espírito. Vocês querem ficar falando aí que se eu for circuncidado eu vou estar agradando o Senhor. Não, você vai estar agradando o Senhor hoje
Ele vai dizer, seus orelhudos, se os frutos do Espírito aparecerem em vocês. Hoje não é mais as coisas físicas, as coisas são espirituais. Hoje você se mostra um servo do Senhor, não é mostrando que você é circuncidado, que nem antes. Hoje é pelas suas atitudes, se o Espírito ele prevalece sobre a sua carne e comanda a sua vida. Hoje você serve, a demonstração que nós servimos de Jesus, o selo, a marca, são os frutos do Espírito Santo. E quem lembra quem é os frutos? Sim. Exato. Sim. Uhum. Sim. É. Sim. Exato. Sim. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ele está próximo da sua morte, nas últimas conversas com os discípulos, né? Ele vai ensinar muito sobre isso. Ele não queria mais o judeu. O que acontecia? A gente viu o que acontecia quando alguém era expulso da sinagoga. Nós falamos aqui em João, né? Como era terrível o que eles faziam. Eles chegavam a matar, achando que aquilo que eles faziam estavam prestando culto a Deus. Só que na graça não é isso que Jesus ele quer mais. As atitudes hoje é porque assim, quem mais fala, não, vamos arrancar ele daqui, vamos sacrificar essa pessoa, tirar da sinagoga, sacrificar essa pessoa, porque Deus ele se agrada disso. Não mais, mudaram-se os estatutos, mudaram-se a lei. Jesus morreu, o reino foi estabelecido, acabou a lei. Agora as atitudes são. Agora, a prova de você ser um cristão não é aquele que arrancava o cara pela orelha da sinagoga e jogava para fora, não. Agora é aquele que amava. Agora é aquele que tinha a atitude do bom samaritano. Agora é aquele que não jogou a pedra, né, na mulher adúltera. Agora é aquele que perdoava 70 vezes 7. É aquele que perdoava o seu irmão, aquele que amava o seu irmão. Mudaram-se as coisas. Então, a conversão, era essa a briga do apóstolo Paulo. A conversão não é mais agora você mostrar que eu sou circuncidado, não adianta. É você mostrar o caráter de Cristo que está em você através do Espírito. As pessoas veem em você o Espírito Santo do Senhor, o selo, a marca. É isso que faz diferença. E o Espírito tem um papel importante. A gente leu aqui no livro de João, né? Qual que é o papel do Espírito? Ele convence o homem do pecado, do juízo, né? Então o Espírito, hoje esse Espírito está dentro de nós. Eu para você circuncidar para quê? Se o meu batismo foi rapidinho, eu batizei, não deu nem 2 minutos, caí, né? Batizou, vai querer circuncidar, olha que loucura. Mas isso aí entra um papel as tradições, a religiosidade, né? Esse é o problema de hoje. Essa é a dificuldade. Hoje as pessoas acham que você tem que andar com terno e gravata, né, para você falar que é um cristão, com a Bíblia embaixo do braço, no calor de 200 graus que fez hoje aí. Aí as suas atitudes chegam em casa, agredindo a mulher, xingando o filho, tudo quanto é nome. Que cristão é isso? Então a circuncisão é exatamente isso, é o coração agora. A mudança é de dentro para fora. A nossa mudança é de dentro para fora. O Espírito, ele é a marca, o selo. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, a gente vai ver mais para frente, ele vai falar sobre os frutos do Espírito, as obras da carne. Ele vai começar a ensinar. Na verdade, ele vai ensinar, ele ensinou, mas ele vai voltar. É por isso que tem a carta aos Gálatas. Ele volta, né, e vai reforçar aquilo que ele já tinha ensinado para a igreja no começo, para que eles permanecessem firmes na fé. Paulo ficou chateado ali, se você for o primeiro capítulo. Ele ficou, pode falar, Zé. É. Critica, né? Critica aos santos que vivem em Corinto. Sim. Entendeu? Porque Paulo, ele ficou tão chateado de ver as
Sim, Então, por isso que ele escreve essa carta pesa. A carta de Gálatas é considerada uma das cartas mais pesadas, mais exato. disciplinadas. Sim. É uma carta curta, mas é bem disciplinada mesmo. Ele dá uma dura. Pode falar, de novo. Gálatas Fica na Ásia. na Ásia. A Ásia é considerada a Ásia Menor. Ásia Menor. É que eu estava falando com o Sadalto. A gente vai tentar colocar os mapinhas aqui, dá pra gente identificar legal. É, dá pra você ver. Na minha aqui tem. Mas não dá pra ficar mostrando que é muito pequenininho. Mas você consegue ver. A Ásia é problemática, porque tem a Ásia Menor e a Ásia Maior. Só que a Ásia Menor é maior do que a da maior. É maior do que a menor. E dá mais trabalho, né? Ainda mais. Ele. Já. Caramba, já que horas são? Falta 10? 8? Então, estudem lá com calma lá para entender o Gálatas. Leiam o capítulo 13, o 14 e o 15 de Atos. Aí a gente entra em Gálatas semana que vem já entendendo melhor. Vai ver os detalhes do que Paulo passou. Os Gálatas eram um povo chamado de povo celta. Não é o celta o carro, né? Era um povo chamado celta. Da Ásia Menor. Eles migraram da Gália para a região da Ásia Menor. E lá eles ficaram lá. E surgiu as quatro regiões, né? Que é Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia. E por que estudar o livro de Gálatas, né? Por que estudar o livro de Gálatas? Alguém quer dizer? Já foi falado algumas coisas aí. Por que estudar esse livro de Gálatas é importante? Fiz umas perguntas aqui. O autor do livro todos sabem, né? Quem foi? Apóstolo Paulo. Uhum. Sim. Ajuda a questão do livro de Gálatas é porque o povo, principalmente o judeu convertido, estava voltando às práticas da lei, né? E o livro de Gálatas, ele ajuda para nós, principalmente nos dias de hoje, a apreciarmos, né, que nós somos libertos do jugo, do peso. Você foi liberto através da morte de Cristo. Não precisa mais cumprir as coisas da lei, né? Apesar que dá um ar de estar mais tranquilo, mas não, né? Então ajuda a gente a entender a liberdade que nós alcançamos através de Cristo. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Quando e onde ela foi escrita, né? Por volta de 55, 57 depois de Cristo, foi escrito o livro de Gálatas. Na sua viagem, em uma das suas viagens missionárias, né, viajava para Macedônia, o apóstolo Paulo, né? Para quem foi escrito o livro? Para quem foi escrito o livro? A dona Jane falou para os gatos. O livro foi escrito para nós. Né? Para todos, né? Porque judeu incrédulo, judeu convertido, o gentil, para nós. É um livro bem completo, né? Bem complexo. O principal propósito de escrever é defender as acusações de falsos mestres que se opunham a ele, né? Então, esclarecer o papel da lei de Moisés no plano de Deus, ele vai esclarecer. E é isso, irmãos. Vamos começar, se Deus permitir, no capítulo 1, deu para fazer a introdução, né? Estudem aí com calma o capítulo 13, 14 e o 15 de Atos, né? Para que a gente entenda, já pega a carta, já tenha esse entendimento. Pode falar, Zulano. Então, agora, as perguntas que pode fazer quem era a Barnabé? Sim. A Barnabé foi até Tarso a buscar Paulo para trabalhar. Ele foi aquele que foi o corajoso, né?
Está em Atos também. Ele era. O que era o Barnabé? Da tribo de Levi, entendeu? Ele era um levita. Ele morava em Antioquia. Sim, a Antioquia não da Psídia, né? A Antioquia da Síria. Ele vai voltar para lá depois. Sim. É importante saber quem vai fazer. Barnabé é aquele homem que ofereceu, vendeu o terreno, Vendeu seus bens, dele que fez a. entregou a igreja. O homem já tinha um coração bom, Sim. porque ele entregou os bens lá para a igreja, lá em Atos 2. Olha você ver que O nome dele era José, né? Foi colocar o nome dele de Barnabé. Depois que ele fez aquela doação, vendeu seus terrenos, aí chamaram ele de Barnabé, né? Por que do Barnabé eu já não sei. Mas ele é nascido em Chipre, né? Batizado pelos seus pais como José. Um homem muito dedicado mesmo. Quando ele entendeu, né, o evangelho, ele se dedicou totalmente. Ele ajudou bastante a igreja. Foi um dos que foram escolhidos para buscar o apóstolo o Paulo, né, ainda não apóstolo, depois vem a ser apóstolo Paulo. E só dele estar acompanhando o Paulo, estava preso com o Paulo, né? Sim, ele estava no. Foi enviado, sim, sim. É por isso que fala, ele é o corajoso que foi. Mas aquele lá, é ele, né? Tem uma história bonita, ele vendeu os bens dele, né? Deu dinheiro aos apóstolos em Jerusalém. Ele é um homem bem dedicado mesmo à obra, né? O reino do Senhor. Ele é que estava com o Paulo nas maiores dificuldades, né? Principalmente no começo das viagens missionárias, que foi o mais difícil, né? Você entender a palavra e você sair da zona de conforto, né? Vamos dizer assim. Pregar a palavra hoje é muito difícil, imagina você saindo para outra cidade, para outro local. Então, Barnabé foi um companheiro muito importante. Barnabé é Silas, né? Que também é citado no livro de Atos. Quem mais, soldado? Pode ir? Perguntas? Se não souber, a gente está semana que vem. Semana que vem a gente começa o primeiro capítulo de Gálatas. Aí leem com calma o livro de Atos. Vai estar tudo detalhado. O que o apóstolo Paulo ele vai dizer em cada das suas pregações e vai detalhar lá, né, ao povo na Galácia, né? Dê uma lidinha com calma aí. Marca aí 13, 14 e 15. Aí a gente já começa no primeiro capítulo semana que vem, se assim Deus permitir. Amém? Mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem mais? Essa é a introdução do livro de Gálatas. Aí semana que vem, se Deus permitir, era para ter feito semana passada, mas choveu, né, bastante. Mas é uma carta que vale a pena a gente ler. Isso. Ali na verdade o livro de Atos, ele resume as cartas de Paulo. Por que vem as cartas depois, né? Porque aconteciam os problemas que nem Coríntios, né? Ele ia lá e mandava uma carta. Ele fazia o trabalho, né? Se sacrificava, pegava naufrágios, ele passou por cada coisa, né? Picada de cobra, várias situações difíceis para poder começar um trabalho, para estabelecer a igreja. Aí quando ele virava, ele saía do local, estava o povo lá de novo, voltando para a mesma situação. Uhum. Sim. Foram viagens à aventura, né? Porque você passa numa cidade que você ama muito e começou o trabalho, né? E você começa a se doer e sofrer, porque como é que estão? Será que estão vivos? Será que não estão? Será que naufragaram na fé? Sim. Foi momentos de muita dificuldade. Só para a gente terminar, ainda falta 2 minutos. O que acontece hoje, por isso que eu estava lendo esses dias a introdução no livro de Atos,
Por que a gente compara o judeu com, nos dias de hoje, né, com as pessoas da denominação? Porque você viu, né, quando o povo começou a se maravilhar com o que Paulo e Barnabé estavam pregando, já queriam colocar ele como um Deus, né? Ele já logo, não é isso que eu vim fazer aqui, né? Não sou isso para vocês. Até porque ele mesmo vai dizer que ele tinha dificuldade, ele mesmo se esmurrava para poder fazer, ele disse que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, o bem que ele queria fazer não conseguia, mas o mal que ele não queria, ele acabava cometendo. Isso mostrava que ele era uma pessoa limitada. O que fez o apóstolo Paulo ser um grande evangelista, né, ser um grande servo do Senhor, um grande apóstolo, né, foi o Espírito Santo do Senhor sobre ele. Ele entendeu o que Jesus ensinou para ele, ele entendeu para que ele foi chamado, né? Então as pessoas idolatram o homem, seguem o que o homem prega, né, porque fala bonito, porque, né, então isso é muito perigoso, né? Isso era um problema que acontecia recorrente. O apóstolo Paulo, com todo o seu esforço, pregou a palavra, e o mais difícil ainda é que eles não tinham a Bíblia, né? Hoje nós temos a Bíblia e temos a oportunidade de entender quem nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, para que a igreja do Senhor não seja enganada. Amém, meus irmãos? Se Deus permitir, semana que vem começamos o capítulo 1. Se quiser também ler no capítulo 1 os versículos, né? Tem bastante aprendizado. Paulo, ele chega com os pés no peito, força em cima da igreja. Mas 24 versículos do primeiro capítulo, é curto, é um livro muito curto, mas ele vai falar sobre vários temas, abordar vários temas ali, né? Então a gente já entendeu, nós vamos entender ainda mais, se Deus permitir, por que os Gálatas deram dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Amém? Alguém poderia fazer uma oração para encerrar?